Quando eu tinha entre 16 e 17 anos, estava sentado no sofá grande da sala com as luzes apagadas, assistindo televisão. De repente comecei a sentir que alguém estava me olhando. Era aquela sensação estranha de quando você sabe que está sozinho, mas sente alguém encarando você fixamente. Um arrepio apareceu do nada em mim. Então senti um toque suave na parte de trás da minha cabeça. Virei-me rapidamente e vi um homem parado atrás do sofá. Mas o mais perturbador era que aquele homem era eu, só que mais velho. Parecia ter mais de 30 anos. Para começar, estava careca, com uma barba horrorosa. O rosto era praticamente o mesmo, mas com uma aparência mais cansada, marcada pelo tempo. Ficamos nos encarando por um segundo. Ele parecia mais assustado do que eu. Seus olhos estavam arregalados de um jeito bizarro. De repente saiu correndo em direção à porta da rua, tropeçando nos móveis pelo caminho. Ouvi a porta se abrir e depois bater ao fechar. Naquele instante permaneci imóvel no sofá, tomado pelo terror e pela confusão. Revirei a casa inteira e não encontrei ninguém. Vale ressaltar que eu não tinha irmãos e nunca consegui entender o que havia acontecido. Com o passar dos anos, fui guardando aquela lembrança em algum canto da mente, até quase esquecê-la completamente. Os anos passaram e é aqui que a história fica ainda mais impressionante. Quando eu tinha 32 anos, fui até a casa dos meus pais numa terça-feira à tarde. Eles haviam viajado e me pediram para passar lá e regar as plantas. Cheguei, abri a porta com minha chave e notei que a televisão da sala estava ligada. O volume estava baixo, mas ela estava funcionando. Pensei que meus pais simplesmente haviam esquecido de desligá-la. Me aproximei e vi alguém sentado no sofá de sempre, de costas para mim. Aquela silhueta me pareceu familiar demais. Senti algo difícil de explicar. Um déjà vu intenso. Uma sensação estranha de já ter vivido exatamente aquele momento. Cheguei mais perto e toquei a cabeça daquela pessoa. Senti o crânio e os cabelos sob meus dedos. Era alguém real. Então essa pessoa se virou. E eu juro que era eu. Meu eu adolescente. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Reconheci meus próprios olhos naquele rosto jovem. Na mesma hora, senti o estômago embrulhar e uma tontura terrível tomou conta de mim. Saí correndo para o quintal em busca de ar e quase vomitei. Quando voltei para dentro da casa, a televisão continuava ligada, mas o sofá estava vazio. Revirei todos os cômodos e não havia ninguém. Foi uma falha na realidade, disso tenho certeza. Aquela casa sempre teve uma energia estranha. Provavelmente muitas pessoas não vão acreditar em mim, e tudo bem. Foi uma experiência extremamente pessoal, algo tão íntimo que nunca contei nem mesmo às pessoas mais próximas. Mas eu sei que foi real. Minha mãe nos avisou que algo estranho estava acontecendo, mas nós não demos atenção até que fosse tarde demais. Ela nos contou com todos os detalhes, mas não levamos aquilo a sério. Parecia apenas mais uma ideia dela, ou uma coisa da imaginação. Minha mãe tem um pequeno salão. Lá, 2 outras pessoas trabalham com ela, e às vezes eu chego antes dela fechar para ajudar a limpar. Eu também sei cortar cabelo, mas não gosto muito de fazer isso. Porém, quando não tem outra opção e a escola me permite, eu faço para ajudar. Lembro que há alguns anos, quando ela finalmente conseguiu reabrir depois da Covid, a agenda dela ficou completamente cheia. Todos os clientes queriam voltar para apoiá-la. Minha mãe tem mais de 20 anos com aquele negócio e as pessoas da região aprenderam a gostar muito dela. Elas queriam ajudar. Minha mãe ficava horas extras para conseguir terminar todos os atendimentos.
Houve noites em que ela chegou em casa depois da meia-noite. Em uma dessas ocasiões, apenas meu pai e eu estávamos na cozinha quando ela chegou. Ela parecia confusa. Perguntamos o que tinha acontecido e ela nos contou que antes de fechar, uma mulher havia chegado e olhado pela janela, como se quisesse ver se ainda havia alguém lá dentro. Minha mãe estava no fundo do salão, atrás do balcão, e rapidamente verificou, mas não havia nenhum atendimento pendente. Além disso, ela não reconhecia aquela mulher como uma das clientes que iriam naquele dia. Mas então ela conseguiu enxergá-la melhor. Aquela mulher era idêntica a ela mesma. Era exatamente igual à minha mãe. Ela ficou alguns segundos olhando pela janela e depois foi embora. Saiu correndo, dando passos muito longos, atravessou a rua e desapareceu no breu. Minha mãe esperou mais um tempo antes de sair e depois correu até em casa. Ela estava realmente muito confusa. Não sei se estava tão assustada assim, mas confusa ela estava. Dissemos para ela tomar cuidado. Meu pai falou que sempre que pudesse, por causa do trabalho, ele iria buscá-la. Caso não conseguisse, ele me pediu para fazer isso e eu aceitei. E bom, era algo estranho, mas imaginem se alguém contasse algo assim para vocês. Qual seria a reação de vocês? No dia seguinte, meu pai iria buscar minha mãe. Porém, quando ela saiu do trabalho, por volta das 10 horas da noite, acho que ela terminou um pouco antes e ficou esperando dentro do salão. Mas algo aconteceu. Ela ligou para o meu pai pedindo que ele se apressasse. Ela estava com muito medo. Meu pai me ligou perguntando se eu estava em casa para que eu fosse correndo ajudá-la. Quando cheguei lá, minha mãe estava realmente mal. Ela não tinha aquelas crises há anos. Falo daqueles ataques de pânico e crises de ansiedade que tinham sido tão difíceis para nossa família no passado. Eu deixei o que estava fazendo e fui até lá. Ela não parava de tremer. Estava com muito medo e dizia que aquela mulher tinha voltado. De novo. Ela tinha voltado para olhar pela janela. Minha mãe estava outra vez no fundo, mas em algum momento dessa vez algo diferente aconteceu. A mulher lá fora conseguiu vê-la, e assim que isso aconteceu, começou a procurar pelas janelas, tentou abrir a porta e tentou entrar. Minha mãe não chamou a polícia por conta de alguns caras perigosos que ficavam pela área. Ela ligou para o meu pai e ele ligou para mim. Eu também não chamei ninguém. Naquele momento, eu só pensei em marcar novamente uma consulta com o médico da minha mãe no dia seguinte. Achei necessário que ela voltasse a fazer acompanhamento com mais frequência. No fundo, todos nós sabíamos o que aquela mulher significava. Às vezes, aquilo que não é sobrenatural pode assustar ainda mais, e nós tínhamos medo de que a doença da minha mãe estivesse voltando. Não se preocupe, mãe. Amanhã vou faltar às últimas aulas e venho cuidar dos seus últimos clientes. Assim você pode ir mais cedo para casa descansar, eu disse. No dia seguinte, saí da escola às 4 da tarde. O céu estava carregado. Percebi que não demoraria muito para começar a chover, então me apressei para chegar ao salão a tempo. Quando cheguei, já havia uma senhora esperando do lado de fora. Minha mãe não esperou por mim. Ela havia deixado a placa dizendo: "Volto em breve", na porta e ido embora. Peguei minha chave, abri o local e atendi aquela cliente. Depois vieram mais duas. Choveu por bastante tempo e só começou a diminuir perto das 8:30 da noite. Já estava escuro, mas eu ainda esperava a última cliente do dia. Passaram-se 20 minutos. Comecei a imaginar que aquela senhora não viria mais, então tranquei a porta e comecei a organizar tudo para ir embora. Liguei para o telefone da casa dela para confirmar. Me disseram que ela havia saído mais cedo, mas não sabiam se ela conseguiria chegar ou não ao horário marcado. Comecei a desligar tudo e fazer o fechamento do caixa. Levantei a cabeça esperando ver a senhora,
mas o que eu vi foi algo completamente diferente. Do lado de fora, usando um impermeável preto, estava minha mãe. Ou alguém que parecia exatamente com ela. Quando me viu, ficou de frente para a porta, como se esperasse que eu abrisse. Minha primeira reação foi fazer isso. Mas algo me impediu. Eu não sei porquê, mas peguei o telefone e liguei para casa. Meu pai atendeu. Senti um arrepio quando ouvi a voz da minha mãe ao fundo falando sobre macarrão. Meu pai apenas disse: "Se apressa. Nós dois estamos fazendo a janta." A mulher na porta, como se naquele momento tivesse entendido que eu não iria abrir, tentou empurrar aquela porta de vidro. Mas por sorte eu já tinha trancado. Depois ela atravessou a rua caminhando e desapareceu no breu. Para meus pais, eu apenas disse que uma mulher muito estranha e parecida com minha mãe tinha aparecido. Não disse que era idêntica. Não disse que era ela. Depois disso, começamos a tomar mais cuidado e a fechar mais cedo. Agora sempre terminamos o expediente acompanhados. Minha mãe recentemente voltou a ficar até mais tarde, mas sempre com meu pai ou comigo. Aquela mulher nunca mais voltou. Quem sabe quem ela é e se ela ainda está lá fora no meio da escuridão. Olá a todos. Começo dizendo que sou enfermeira em um hospital particular. Desde que comecei a trabalhar lá há muitos anos, algumas das enfermeiras mais experientes costumavam contar às recém-chegadas histórias sobre espectros que vagavam pelo local. Relatos que existiam desde antes de o prédio se tornar o hospital que é hoje. Comigo nunca aconteceu nada durante todo esse tempo. Na verdade, também nunca aconteceu com nenhuma das minhas colegas mais jovens. Com o passar dos anos, todas aquelas enfermeiras mais antigas foram se aposentando. As histórias de fantasmas acabaram se transformando em simples lembranças esquecidas. Todas nós deixamos de pensar que um dia haviam contado histórias sobre aparições caminhando pelos corredores vazios do hospital durante a madrugada. Mas o hospital, aquele lugar, ainda nos reservava uma surpresa. Uma única noite. Apenas uma noite. Mas aconteceu. Tudo começou com uma mulher de aproximadamente 80 anos. Ela parecia cansada da própria vida. Ficou sozinha, acamada, sem receber uma única visita e sem dizer uma única palavra durante os 3 dias que antecederam sua morte. Tudo aconteceu na última noite, embora nas 2 anteriores também tivéssemos sentido coisas que nunca conseguimos explicar. Tanto os médicos que a atendiam, quanto as enfermeiras perceberam algo estranho naquela mesma enfermaria, onde ela permaneceu sozinha durante seus últimos dias. Naquela última noite, encontrei 2 colegas conversando com a recepcionista no andar térreo. Uma delas estava extremamente pálida, enquanto as outras tentavam acalmá-la. Aproximei-me para perguntar o que havia acontecido. Os fenômenos haviam começado cerca de 1 hora antes. Uma enfermeira e um médico caminhavam pelo corredor quando viram alguém entrar no quarto onde a senhora estava internada. Eles chamaram a pessoa, mas não receberam resposta. A figura entrou rapidamente no quarto e os 2 se apressaram para verificar quem, afinal, havia entrado ali sem autorização. Quando chegaram ao local, perceberam que não havia ninguém. A senhora permanecia inconsciente e sedada. Os 2 saíram do quarto arrepiados, sorrindo de nervoso e tentando encontrar alguma explicação para o que tinham acabado de presenciar. Como não conseguiram, preferiram brincar com a situação. Afinal, parecia que finalmente tinham vivido uma daquelas experiências que sempre eram comentadas nos hospitais. O médico foi descansar por alguns minutos. A enfermeira passou em outros quartos para verificar alguns pacientes e depois desceu.
Ela conversava com a recepcionista quando outra enfermeira saiu do elevador completamente branca. Ela acabara de vir do andar onde a idosa estava internada. Estava indo verificar como a paciente estava. A porta do quarto possuía uma pequena janela de vidro. Quando se aproximou, antes mesmo de abrir a porta, algo a fez erguer os olhos e olhar através daquele visor. Foi então que viu outra idosa. A mulher estava inclinada sobre a paciente, com o ouvido próximo à sua boca, como se estivesse escutando alguma coisa. E a senhora acamada parecia estar sussurrando algo para ela. Mas o pior não era isso. A pior parte era que aquela outra velha, que tinha apenas 2 ou 3 tufos de cabelo espalhados pela cabeça, olhava diretamente para a janela da porta. Olhava diretamente para a enfermeira. Era um olhar que, segundo ela, parecia atravessar sua alma. Essa era a colega que encontramos em estado de choque na recepção. Foi ali que ela nos contou o que tinha visto. Quando juntamos os relatos, percebemos que ela e os outros profissionais haviam testemunhado acontecimentos separados, mas igualmente estranhos. Outra enfermeira subiu para verificar a paciente, mas não encontrou nada de anormal. Tudo aquilo era muito estranho. Durante anos, ninguém havia vivido qualquer experiência inexplicável naquele hospital. Porém, naquela mesma noite, com apenas alguns minutos de diferença entre um acontecimento e outro, 3 pessoas tinham presenciado algo aparentemente paranormal. O clima entre todos os funcionários do turno ficou estranho. Mesmo assim, a noite seguia surpreendentemente tranquila. Até Lucimara, a senhora responsável pela limpeza, pediu para que alguém a acompanhasse, porque não queria passar sozinha por aquele andar. Mas as horas passaram. Chegamos às 5 da manhã e nada mais havia acontecido. Se eu for sincera, já estava até animada para contar ao meu marido tudo o que havia acontecido naquela noite. Pela primeira vez eu teria algo interessante e não triste para compartilhar quando chegasse em casa. Então ouvimos um grito desesperador, o grito de uma mulher. E ele vinha exatamente daquele quarto. Quando corremos até lá, vimos Lucimara correndo pelo corredor. Ela passou por nós como se não existíssemos e continuou em direção às escadas. Lá embaixo, um dos seguranças conseguiu acalmá-la. Sua pressão havia subido tanto que precisou receber atendimento. Somente depois de algum tempo ela conseguiu nos contar o que tinha visto. Segundo a Lu, ela já estava quase esquecendo tudo o que havia acontecido naquela noite, enquanto se preparava para encerrar o turno. Ao passar pelo quarto da senhora, ouviu um barulho vindo de dentro. Ela não deveria ter entrado. Aquilo não fazia parte das suas funções. Se estivesse realmente preocupada, deveria ter chamado uma enfermeira. Mas por algum motivo resolveu abrir a porta. Nem sequer olhou pela janela antes. Disse que quando abriu a porta viu algo horrível. Uma visão que quase a matou de medo. Sobre a senhora deitada na cama, agachada como um animal, havia uma mulher. Uma mulher que, segundo ela, parecia estar morta havia muito tempo. A carne estava apodrecida. Os olhos eram vazios. O cabelo parecia uma massa grudenta, como se tivesse sangue seco espalhado por toda a cabeça. E aquela coisa parecia estar comendo o peito da paciente. Pelo menos foi isso que Lucimara acreditou ter visto. Quando fomos examinar a senhora, não encontramos nenhum ferimento, nenhuma marca, nenhum arranhão. Mas seus sinais vitais já eram quase imperceptíveis. Ela morreu pouco tempo depois. Naquele dia não contei nada ao meu marido. Demoraram meses até que conseguíssemos conversar sobre o assunto. Acredito que esta seja a primeira vez que essa história é compartilhada com alguém de fora do hospital. Mas podem ter certeza de uma coisa. Essas coisas existem e acontecem muito mais do que as pessoas imaginam. Nunca descobri mais nada sobre a história daquela senhora. Nem sobre aquelas coisas que vieram com ela para dentro do hospital.
Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Aquela madrugada, comunidade, foi talvez a mais aterrorizante da minha vida. Meu nome é Anel e deixo aqui um grande abraço para vocês. Escrevo de um pequeno povoado da Guatemala. Naquela noite eram por volta da 1 da manhã quando meu filho, que na época tinha apenas 2 anos, nos acordou chorando desesperadamente. Minha esposa e eu pensamos que ele provavelmente estava tendo um pesadelo, mas quando o pegamos no colo, percebemos que estava com muita febre. Em questão de minutos ele começou a convulsionar. Até hoje essa continua sendo uma das piores imagens que guardo na memória. Onde moramos não há hospitais próximos nem farmácias abertas durante a madrugada. Quando acontece uma emergência, a única opção é viajar até o município mais próximo, que fica a vários quilômetros de distância pela estrada. Minha esposa ficou cuidando do nosso filho enquanto eu saía para procurar medicamentos. Lembro-me de ter pegado as chaves da moto quase sem pensar. A única coisa que passava pela minha cabeça era encontrar os remédios e voltar o mais rápido possível. Naquela noite a escuridão estava especialmente intensa. Não havia lua, e as montanhas que cercavam a estrada mal podiam ser vistas, aparecendo apenas como enormes sombras dos 2 lados do caminho. Eu não via outros carros. Não havia ninguém na estrada. Não havia casas nem luzes. Apenas o som do motor da minha moto me acompanhava enquanto eu seguia a viagem. Com toda a preocupação que carregava naquele momento, mal prestava atenção ao que acontecia ao meu redor. Minha mente estava ocupada imaginando cenários cada vez piores sobre o estado de saúde do meu filho. Por isso o susto foi tão grande quando, ao fazer uma curva muito fechada, senti que algo atravessou a minha frente. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. Não consegui distinguir se era uma pessoa ou um animal. A única coisa de que me lembro com clareza é de um rosto pálido muito próximo de mim e da sensação de que nossos olhares se encontraram por um instante. Instintivamente girei o guidão para evitar atropelá-lo. A moto derrapou alguns metros sobre o asfalto antes de parar. O motor apagou e de repente tudo ficou em silêncio. Permaneci imóvel por alguns segundos, tentando recuperar o fôlego e sentir se havia me machucado. Depois olhei ao redor. Esperava encontrar alguém ferido à beira da estrada. Esperava ouvir passos, algum gemido, uma voz ou qualquer sinal de que eu realmente tinha estado prestes a atropelar uma pessoa. Mas não havia nada. Nem mesmo a certeza de que eu tinha visto algo real. Apenas a escuridão me cercando por completo. Enquanto tentava entender o que havia acabado de acontecer, consegui distinguir ao longe 2 postes de iluminação pública que iluminavam um trecho reto da estrada. Foi então que vi uma sombra. Uma silhueta que, quanto mais eu observava, mais forma ganhava. Primeiro percebi um corpo magro, depois os cabelos longos. Em seguida, roupas brancas. Era uma mulher. Ela estava a vários metros de distância, sob a luz amarelada dos postes. O mais estranho era a maneira como se aproximava de mim. Ela não parecia caminhar. Não movia os braços e não dava passos como uma pessoa normal. É difícil explicar, mas posso dizer que, embora seus pés se movessem lentamente, ela avançava com rapidez. Parecia deslizar sobre o chão. Tentei me convencer de que existia uma explicação lógica. Talvez a escuridão estivesse me fazendo enxergar coisas que não estavam ali. Ou talvez o medo pelo estado do meu filho estivesse me afetando mais do que eu queria admitir. Mas nenhuma dessas explicações conseguia me tranquilizar, porque a mulher continuava avançando na minha direção. Ela não desviava o olhar. Seguia vindo. Até que parou. Lembro-me de ter sentido um alívio na mesma hora. Pensei que ela permaneceria ali. Cheguei até a imaginar que desapareceria,
como nas histórias que eu já tinha ouvido. Pensei que se conseguisse ligar a moto, poderia ir embora e esquecer tudo aquilo, guardando apenas uma estranha história de fantasmas. Mas então ela voltou a se mover. E dessa vez de uma forma completamente diferente. Começou a avançar em minha direção com rapidez. Cada vez mais rápido. Sem correr. Sem movimentos bruscos. Mas se aproximando como se algo a estivesse arrastando até mim. O medo se transformou em pânico. Tentei ligar a moto, mas o motor se recusava a funcionar. Por um instante pensei em abandoná-la ali e sair correndo, porém a escuridão atrás de mim era tão profunda que eu nem conseguia distinguir onde a estrada terminava. Não sabia o que era pior, então fiz a única coisa que me ocorreu. Comecei a rezar. Enquanto repetia o Pai Nosso, continuava tentando dar partida na moto. Foi então que ouvi ao longe o barulho pesado de um motor. As luzes de uma carreta apareceram na estrada e começaram a se aproximar. Nunca imaginei que ver outro veículo pudesse me trazer tanto alívio. Durante alguns segundos, a forte iluminação da carreta alcançou a mulher e eu a vi com total clareza. Ela continuava ali. Continuava avançando. Mas quando a carreta passou ao lado dela, a pessoa desapareceu. Sumiu na luz exatamente como nas histórias que eu costumava ouvir. A buzina da carreta soou com força. O motorista diminuiu a velocidade e gritou alguma coisa para mim, mas não consegui entender. Imaginei que estivesse reclamando por eu ter deixado a moto atravessada na estrada. Ainda assim, sua voz me fez reagir. Tentei ligar a moto mais uma vez, e dessa vez ela pegou na primeira tentativa, como se nunca tivesse apresentado problema algum. Olhei uma última vez para o lugar onde havia visto a mulher. Não havia ninguém. Nem uma sombra. Nada. Por um momento pensei em voltar para casa, mas meu filho precisava de mim. Então continuei meu caminho até a farmácia. Consegui os medicamentos e voltei o mais rápido possível. Felizmente, meu filho se recuperou e tudo terminou apenas em um enorme susto. No entanto, eu jamais consegui esquecer o que aconteceu naquela madrugada. Com o passar do tempo, cheguei a contar essa história para minha esposa, mas acredito que ela nunca tenha acreditado completamente em mim. Ela diz que eu estava cansado, nervoso e desesperado para chegar à farmácia. Que talvez minha mente tenha misturado o medo com as sombras da estrada. E talvez ela tenha razão. Porque a verdade é que eu também não posso provar que aquilo que vi era real. Não posso provar nada além do trauma que essa experiência deixou comigo para sempre. Um abraço aqui de terras distantes. Sou caminhoneiro de longa distância para uma rede de supermercados do estado onde moro. Trabalho no turno da noite porque transporto cargas refrigeradas para várias lojas diferentes e elas precisam ser entregues no horário, sem correr o risco de ficar presas no trânsito. Em média, cada loja ficava a 2 ou 3 horas de distância da outra. Eu era pago por hora, não por quilometragem. Então, se eu terminasse as entregas mais cedo, acabava ganhando menos por fazer um trabalho melhor. Não faz o menor sentido, e muitos dos outros caminhoneiros da empresa também brincam com isso. Mas é o que é. Pelo menos significava que não precisávamos nos apressar. Era uma noite comum, fazendo 3 entregas em 3 locais diferentes. As 2 primeiras correram bem. Porém, eu estava tendo uma daquelas noites ruins em que o cansaço bate forte e parece que o tempo simplesmente não passa. Além disso, eu estava 1 hora adiantado em relação ao cronograma. Então fiquei em dúvida se terminava logo a última entrega e voltava para casa mais cedo ou se parava para descansar um pouco.
De qualquer forma, eu seria pago para tirar um cochilo de 1 hora e depois fazer a última entrega no horário previsto. Enquanto decidia, eu seguia para o próximo destino, dirigindo por um trecho de estrada cercado por uma floresta muito densa. Estava completamente vazio, como em todas as noites em que passava por ali. Então, de repente, vi um homem parado bem no meio da estrada, mais à frente. Eu o avistei com antecedência suficiente para não precisar frear bruscamente, mas estava em uma velocidade considerável, então a parada também não foi das mais suaves. O homem parecia muito estranho. Não parecia estar ferido, nem tinha a aparência de um andarilho ou de alguém pedindo carona. Na verdade, ele não demonstrava nenhum motivo para estar ali, no meio de uma estrada deserta. Mesmo depois de eu parar, ele não se moveu. Apenas continuou parado. Depois de alguns segundos, percebi que eu era um idiota por ter parado e fui tomado por uma sensação muito ruim. Então, talvez uns 10 segundos depois de parar, engatei a marcha novamente e passei por ele na outra pista. Continuei olhando pelos retrovisores à medida que me afastava, e o homem ainda parecia não ter se mexido. Cerca de 1 minuto depois, passei por um carro estacionado no acostamento. Na hora liguei uma coisa à outra e imaginei que aquele carro devia pertencer ao sujeito estranho que estava na estrada. Mas havia algo que não fazia o menor sentido. Todas as portas do carro estavam abertas. As 4 portas escancaradas. Aquilo parecia estranho demais para ser apenas alguém com problemas no carro. Pelo menos para mim, parecia uma armadilha, embora eu não tivesse nada concreto para sustentar essa ideia. Talvez ele tivesse aberto todas as portas para chamar a atenção de quem passasse. Seja lá o que fosse, aquilo me deixou completamente confuso. E como eu sabia que não tinha a menor chance de descobrir uma explicação, alguns minutos depois tentei parar de pensar no assunto. Após aquele encontro tão estranho, decidi que faria uma pausa no próximo posto de gasolina ou área de descanso que encontrasse pelo caminho. Era melhor prevenir e não deixar o sono me vencer. Cerca de 10 quilômetros depois, entrei em um posto de gasolina. Eu já havia passado por aquele lugar muitas vezes, mas nunca tinha parado ali antes porque era um posto antigo. O prédio ficava sempre fechado durante a noite e o ambiente parecia abandonado. Também nunca parecia haver outros caminhoneiros parando ali. Naquela noite não foi diferente. A área das bombas estava vazia e o grande estacionamento para caminhões atrás do posto também. Estacionei em uma vaga, dei uma última olhada ao redor daquele posto que parecia abandonado, programei um alarme para 40 minutos e reclinei o banco. Acordei o que pareceu ser muito tempo depois, mas o alarme estava tocando, então acho que realmente tinham se passado apenas 40 minutos. Mal consegui abrir os olhos o suficiente para esticar a mão e desligar o alarme. Mas quando abri os olhos completamente, um arrepio percorreu meu corpo. Havia um carro estacionado bem na frente do meu caminhão. Os faróis estavam acesos e todas as portas estavam escancaradas. Era o mesmo carro que eu tinha visto no acostamento. Comecei a virar a cabeça para todos os lados, olhando todo o estacionamento e conferindo os retrovisores. Mas estava um silêncio absoluto. Não havia ninguém no estacionamento. Não havia nada nos meus retrovisores. Fiquei ali nervoso porque era óbvio que alguma coisa estava errada. Mas ao mesmo tempo era como se nada estivesse. E isso tornava tudo ainda mais perturbador. Para onde tinham ido as pessoas daquele carro? E que diabos significava deixar todas as portas abertas? Depois de 1 minuto, engatei a marcha, dei ré e saí daquele posto. Pensei nisso durante toda a última hora de viagem até o meu último destino, e ainda assim não consegui formular nenhuma teoria. Isso aconteceu há apenas 2 meses, contando a partir do momento em que estou escrevendo este relato, e até hoje não consigo encontrar uma explicação. Talvez alguém consiga me dar alguma ideia do que era aquilo, porque pelo que vi nesses últimos 2 meses,
Nem o homem da estrada, nem aquele carro voltaram a aparecer em nenhuma das minhas rotas. Não sei se vão ver esse relato, mas escrevo desta vez da Patagônia Argentina. Sou boliviano, embora viva há muitos anos perto de El Calafate. Cheguei quando a cidade ainda era bem menor do que é hoje, antes de começarem a surgir hotéis novos por toda parte e antes de o turismo crescer tanto quanto cresceu nos últimos anos. Trabalho na construção civil e durante muito tempo participei de obras por toda esta região, muitas delas no povoado de El Chaltén. Construímos cabanas, ampliações, hospedarias e alguns dos hotéis que recebem visitantes do mundo inteiro durante a alta temporada. Por isso conheço muito bem as estradas que levam até lá, que no inverno se tornam praticamente intransitáveis. E é justamente por isso que nunca consegui encontrar uma explicação para o que me aconteceu. Tenho algumas teorias que compartilharei no final. Teorias que não sei dizer se me causam mais medo ou mais confusão. O que vou contar aconteceu no começo de um inverno. Para quem não conhece El Chaltén, posso dizer que o povoado muda completamente quando essa época do ano chega. Os comércios fecham temporariamente, muitos trabalhadores vão embora, principalmente em julho e agosto, e até mesmo a estrada que leva ao local se torna perigosa. Naquela época estávamos trabalhando na ampliação de um hotel praticamente novo. Era apenas mais uma das muitas obras que surgiam naqueles anos. A região estava crescendo rapidamente, e a cada temporada pareciam aparecer novos projetos. Naquela manhã fiquei responsável por levar alguns materiais que ainda eram necessários na obra antes de ela ser interrompida pelo inverno. Saí cedo, antes mesmo de amanhecer completamente. Fazia um frio absurdo, até mesmo para os padrões da região. Havia neve acumulada dos dois lados da estrada. Lembro que percorri vários quilômetros sem ver absolutamente ninguém. Apenas a estrada, as montanhas ao fundo e aquele silêncio tão característico da Patagônia no inverno, quando só se ouve o vento gelado. Era um silêncio de fim de mundo. Eu estava pensando em assuntos do trabalho quando avistei algo mais à frente. Era um automóvel parado no acostamento, como se tivesse sofrido alguma falha mecânica ou saído da estrada. Ao lado do veículo estavam 3 pessoas. 2 garotas e um rapaz. Pensei que tivessem tido muito azar. No verão aquilo seria apenas um contratempo. No inverno era outra história. Dependendo das condições climáticas, ficar preso naquela região podia facilmente se transformar em uma questão de vida ou morte. Reduzi a velocidade e me aproximei. Então vi o que havia acontecido. O carro tinha uma grande batida na parte dianteira. Alguns metros adiante estava o corpo de um guanaco, um animal típico da região que frequentemente atravessa as estradas e provoca acidentes desse tipo. Havia sangue espalhado sobre a neve. Foi nesse momento que comecei a notar alguns detalhes estranhos. Não sei explicar exatamente o que era, mas algo não parecia certo. As roupas, por exemplo. As cores. As mochilas. Até mesmo os penteados. Nada fazia sentido para mim. Não pareciam antigos exatamente, mas também não eram coisas que eu reconhecesse ou lembrasse de já ter visto. Parei ao lado deles e abaixei a janela. Perguntei se precisavam de ajuda. Os 3 ficaram me encarando sem responder. Lembro perfeitamente daquela sensação porque foi extremamente desconfortável. Pensei que talvez não tivessem me ouvido, ou ainda estivessem em estado de choque por causa do acidente. Então o rapaz falou. Tinha um sotaque que me pareceu colombiano. "De onde o senhor saiu?" perguntou. Apontei para a estrada atrás de mim. "Como assim, de onde eu saí?" "Da estrada, né?" A reação deles foi tão estranha que ainda hoje me lembro dela com clareza.
Pareciam confusos, mas também assustados. Foi uma das garotas quem respondeu, ainda olhando para a estrada. Não, o senhor não veio por aí. Eu ri um pouco, pensando que fosse uma brincadeira. Disse que acabara de percorrer aquele caminho e que os tinha visto de longe. A outra garota, que não falava, estava completamente pálida. Lembro até de ter pensado que talvez estivesse doente ou que tivesse passado tempo demais exposta ao frio. Perguntei se estavam bem, o que havia acontecido e se precisavam de ajuda. Eles responderam que o animal havia atravessado a estrada e que o carro não funcionava mais. Pelo menos, segundo disseram, o aquecedor ainda estava funcionando. Até aquele momento, tudo parecia normal. Mas a parte realmente estranha veio depois. Eles insistiam que durante todo aquele tempo não havia passado absolutamente ninguém por aquela estrada. Nem um único veículo. Nem uma única pessoa. Respondi que isso era impossível. Mesmo naquela época do ano, ainda havia gente indo para El Chaltén e outras pessoas saindo de lá. Eu mesmo acabara de passar por pessoas que conhecia, dirigindo no sentido contrário ao meu. Os três trocaram olhares e ficaram em silêncio. Expliquei que precisava continuar até a obra para entregar algo urgente para o meu trabalho, mas que avisaria alguém para voltar e ajudá-los. O rapaz concordou. As garotas não disseram nada. Quando dei partida novamente, eles continuaram me observando. Olhei várias vezes pelo retrovisor enquanto me afastava. Os três permaneceram ao lado do automóvel, imóveis, como se estivessem esperando que algo mais acontecesse. Cheguei à construção ainda pensando naquilo. Contei aos meus colegas o que havia ocorrido, e um deles disse que estava prestes a voltar para El Calafate em sua caminhonete. Inclusive poderia rebocar o carro dele se fosse necessário. Claro, ele já estava pensando em cobrar pelo resgate. Pedi que os ajudasse. Eu me sentia culpado por não ter ficado ali ou por não ter feito algo mais. Descrevi detalhadamente o automóvel, embora não soubesse dizer a marca ou o modelo. Foi então que percebi que sequer reconhecia o carro. Meu amigo partiu. Algum tempo depois recebi uma ligação dele. A primeira coisa que perguntou foi se eu tinha certeza absoluta do local. Respondi que sim. Era impossível se confundir numa estrada como aquela. Não havia praticamente nada ao redor. Então ele disse: acabei de passar por lá. Parei e não há nada. Nenhum sinal de que alguém tenha parado aqui. Pensei que talvez ele tivesse errado o trecho da estrada. Enviei novamente a localização. Descrevi a reta, a colina, o corpo do guanaco que ainda deveria estar lá e o sangue sobre a neve. Mas a resposta dele foi exatamente a mesma. Não havia automóvel. Não havia vestígios de acidente. Não havia sinais de pessoas. Nada. Lembro que fiquei alguns instantes olhando para o telefone sem saber o que responder, porque mesmo que eles tivessem conseguido consertar o carro ou que alguém tivesse chegado para ajudá-los, algum vestígio deveria ter permanecido. Marcas de pneus. Pegadas sobre a neve. Qualquer coisa. Mas não havia nada. E eu nunca soube o que aconteceu. Naquela tarde, quando voltei pelo mesmo caminho, examinei cuidadosamente o local. E meu colega tinha razão. Não havia absolutamente nada. Durante muito tempo tentei encontrar uma explicação para aquilo. Pensei que tivesse confundido o lugar. Pensei que talvez estivesse lembrando os detalhes de forma errada. Mas nenhuma explicação realmente me dava fé. O mais estranho é que, com o passar dos anos, o que menos me inquieta é o desaparecimento do automóvel. Nem mesmo o fato de nunca ter sido encontrado qualquer vestígio. O que continua voltando à minha memória são os rostos deles. A expressão que fizeram quando me viram aparecer. Porque, quando me perguntaram de onde eu tinha saído,
Não pareciam pessoas que acabavam de encontrar ajuda em uma estrada deserta. Pareciam pessoas que tinham acabado de se deparar com algo estranho, algo paranormal. E depois de todos esses anos, existe uma ideia que continua retornando à minha cabeça. E se por um instante eu tivesse olhado para um tempo que ainda não era o meu? E se durante todos esses anos eu acreditasse que algo estranho aconteceu comigo, quando na verdade interpretei tudo da forma errada? E se fossem aqueles 3 jovens os que viram um fantasma?